Fatos e Relatos conta com o apoio da agência WN, Clínica Gênesis, Unimídia e Citolab. Cheguei chegando. Ah, como é bom chegar. A gente todo dia chega em algum lugar. Nosso tema hoje é autoconhecimento e o controle das emoções. O que é uma emoção? O que a emoção nos faz? Pela emoção nós choramos, nós cantamos, mas nós desenvolvemos também a emoção que tu não consegue expressar num outro programa. Falamos de angústia e ansiedade. E agora nós vamos falar das emoções. Sandra! Mas que bom que você está aqui. Emoções. Emoções. Então, vamos lá. A gente fala que as emoções entram também nessa questão do nosso autocuidado, autoconhecimento, de saber gerir essas emoções, né? Quer dizer que a Sandra nunca vai ficar com raiva? Vai ficar com raiva, mas vai tentar manejar essa raiva para que essa raiva não me faça mal, né? Então, e tentar pensar antes de tomar uma atitude, porque às vezes a gente toma atitude no impulso, nem sempre a gente consegue, né? Pensar antes da atitude. Eu vou tentar manejar isso como? Usando um óleo essencial, né? Inalando profundamente, né? Passo ele na mão. Inalo, passo na nuca para tentar fazer com que as minhas células todas se acalmem para que eu possa resolver o meu problema na classe. Por que eu falo às vezes de passar o óleo essencial no peito? Que é justamente isso. Por quê? Porque se tu ficar com raiva, eu tive um episódio onde eu fiquei 11 dias com 39 graus de temperatura e ninguém descobria o que eu tinha. E aí eu fui para os livros, né? E aí vi que o sentimento da raiva, a temperatura alta, né? Febre, tinha a ver com o sentimento de raiva. E aí nossa, mas eu não sinto raiva. Aí comecei a analisar isso. O fato. E aí percebi sim que eu tinha tido um episódio familiar onde tinha acontecido isso. E aí eu comecei a tentar tratar esse meu sentimento, justamente tentar controlar para que isso não me fizesse mal, né? Foi uma coisa muito debilitante, né? Ficaram pesquisando dengue, chikungunya, o que imaginar. O imunologista verificou, a pneumologista também, não acharam nada. Era pouca alteração que tinha nos meus exames, mas era uma coisa incapacitante. Eu não conseguia levantar da cama de dor no corpo todo. Claro, em função da temperatura alta, porque fazia 39 graus de temperatura. E aí, comecei a analisar isso, tentar tratar. Claro, ficou um período sem poder tomar medicamentos, então nem o óleo essencial podia ingerir, porque tinha suspeita de dengue. Então, fiquei só inalando, passando uso tópico, né? Mas foi uma coisa que me marcou muito, porque era um sentimento que eu achava que eu não tinha, né? E aí, fui repensar um episódio específico, e a partir dali me abriu mais os olhos para essa questão do autocuidado. Eu tenho que estar bem para poder cuidar dos outros, né? Eu tenho que estar bem para poder fazer meu trabalho da melhor forma, cuidar da minha família da melhor forma, né? Receber os pacientes da melhor maneira. Exatamente. Porque assim, se eu estiver num hospital trabalhando, receber o paciente que está com dor e começar a ser ríspido com ele, ou mal educado, ou falar coisa ruim, ele já tá com muita dor. Eu vou ter que entender a dor dele. Claro que às vezes é complicado o paciente colaborar conosco para realizar um exame, né? Também tem isso. Sandra, desculpe te interromper, mas vamos falar de algo assim que é tão necessário. Eu sempre digo, eu que atendo em 2 clínicas, na Citolab em Navegantes, na Gênesis, e de vez em quando me solicitem, atendo na IMED, quando solicitem, e também na Naviclin, quando solicitem para um diagnóstico, ok? Mas eu atendo realmente nessas 2 clínicas. E quando você falou agora, não tem como deixar passar isso. O quanto
é necessário o preparo de quem recebe pessoas, todos que vão no hospital, todos que vão numa clínica, eles precisam ser bem acolhidos. A gente não sabe quanto tempo aquela pessoa está em casa sofrendo e a emoção daquela pessoa de ser bem recebida. E a atenção assim, nós estamos falando de emoções e de doenças. Eu sei, Sandra, que o teu dia a dia não é fácil, os teus plantões não é fácil. Você lida com pessoas que chegam a você e, quem sabe, imploram. Eu não quero ter câncer, eu não quero ter isso, eu não quero ter aquilo. Porque assim, quando a gente fala da emoção, não se consegue imaginar a emoção. Eu vou falar disso, você pode falar porque tu tem o exemplo da tua mãe. Quando alguém tem câncer, né? A emoção daquela pessoa. Toda a família sofre. Mas ninguém consegue imaginar o que aquele ser humano que vê a vida passar tá passando. E no início, a emoção é de pena, de carinho, mas no passar do tempo, aquela emoção dos familiares muda. E aí nós vamos falar de algo terrível. O quanto você consegue emocionalmente visualizar aquele familiar ou aquela pessoa que a gente atende mesmo, pessoas com câncer, qualquer coisa assim, ou com um diagnóstico que eu tenho que estar, olha, a tua mãe está no início de uma demência. Eu faço muita avaliação de demência e também vejo se aquela pessoa que fez o diagnóstico tivesse vindo logo. Nos primeiros esquecimentos, a nossa memória é uma coisa extraordinária. Nosso cérebro é um ilustre desconhecido. E nisso tudo, a emoção é uma parte fundamental de nós cuidar. E falando de emoção, eu não pude como não dizer que o bom atendimento, isso que tu expressou, faz toda a diferença para quem quer ser acolhido, né? Exato. E às vezes esse acolhimento falta até dentro de casa, né? Ou nem queria falar disso. Então tem isso também. Tem na questão da gente tentar tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Né? E atenção, não fique olhando para o outro e diz, meu Deus, eu tenho que ficar 2 noites acordada. Quantas noites será que nos esperem para os outros nos cuidar? Exato. Quantas noites? Nós não sabemos nosso amanhã. Não. E aí eu vou contar um fato. Eu me criei, meu avô era um filósofo nato, era uma coisa assim, era da Alemanha, e ele passou para minha mãe e para toda a família que o amor cura. Então, quando nós era pequenos, Sandra, nós sabia que quando nós estávamos um pouco doente, todo mundo paparicava, mas paparicava. E aí eu e minha irmã, Nath, querida, que está lá no Rio Grande do Sul, São José do Inhacurá, beijo, mana, que passou por um câncer, puxou o sino, eu gritei de alegria e aí nós queria ficar doente, sabia? Nós queria, a Andresa nos adorava ter dor de barriga, porque daí a mãe fazia sopa, chamava os amigos e nós tinha tudo que nós queríamos. E eu e minha mana dizia assim, ai, a mãe tá chateada, vamos ficar doente um pouco? Mas e aí a minha irmã mais velha, que tem o dom gente, nós falamos de aptidões semana passada. Se você não ouviu, entra lá, te inscreve e assiste. Minha irmã não é médica, mas ela aprendeu do vô, ela é uma terapeuta, ela faz massagem, faz isso, faz aquilo. Ela aprendeu com o meu vô. E como o vô era muito ativo, nós ficávamos um pouco doentes. Ela trazia 5 cobertas e colocava em cima e dizia, se vocês soem, vocês vão soar. Quando a mãe não estava, tá? Vocês vão soar e daí vocês vão tá bom. Todas as doenças vão sair para fora. Se tu tem um sarampo, uma cachumba,
Quando a mãe não estava, nós não estava doente, porque ela enfiava nós debaixo de coberta. E deixava lá. Exato. Mas olha quanta sabedoria. Quanta coisa se perdeu. Mas eu falo pra minha filha, inclusive, tipo, quando ela chega... eu falo que dói a barriga só quando ela me enxerga. Eu disse, filha, tu aí sabe... é um dengo, é uma emoção. Nós estamos falando de emoção. Não precisa disso pra mãe fazer uma massagem. Agora ela já diz, mãe, eu preciso de uma massagem nas pernas. Ela não diz mais, dói as pernas. Né? Que é exatamente isso, pra chamar atenção. Então, setembro é só pra lembrar. Mês de suicídio é todo dia. Nós temos um porém, Sandra, não sei se tu sabe, mas em Santa Catarina o índice de suicídio é grande. O país que mais tem suicídio é na Suíça. Eu tenho pacientes, atendo muito online. Você que não tem chance de vir a mim, eu vou a vocês através de terapia online. Então eu tenho paciente na Suíça. Oi, Helena, vou mandar ela assistir. E ela me falou alguns fatos. Na Suíça, o suicídio é tão grande porque as pessoas têm pouco sol. Veja bem, a maioria, 7 meses por ano, a 8, não tem sol. E eu vou falar de algo polêmico, tá? Desafiar, de repente... especialistas nessa área, não conheço nada, porque olha como o leigo tem vantagem. Nós temos obrigação de saber como é que se faz uma avaliação neurológica, você como faz exames, a gente não pode nem reclamar quando o outro fala bobagem. Por isso agora eu vou falar uma bobagem, tá? Porque eu também não sei dessa área. E vou falar de algo que é real, aí entra a ciência. Ela comentou e aí eu sei que é verdadeiro. O nosso cérebro, ele é influenciado por cores, ok? A psicologia, a ciência, a pesquisa, isso aprendi na Alemanha, ok? Um dos maiores centros de pesquisa do mundo, mais de 500 anos, Veto, podem pesquisar ali. O quanto o colorido é importante. Então, na Suíça, para não ter mais esse índice de tanto suicídio, eles estão começando a pintar muros e casas coloridas. E aí, vou ter coragem? Será? Tudo na vida a gente tem que ter coragem, ok? Coragem. Fatos e relatos da vida como ela é não vai ser fácil, porque eu sei que muitos vão criticar. Mas eu estou falando da minha especialidade que eu posso falar. Quando as pessoas vão atrás de moda e conceito que passa em 15 anos passa tudo, não é uma ciência, é só uma moda, é só alguém. E hoje isso é muito perigoso, nas emoções e em tudo. Porque assim, aparece lá alguém que fala bonito, tudo bonito, ou homem ou mulher, e aí alguém vai lá conectar, eu e a Andresa falamos sobre isso, ele fica famoso, com muitas visualizações, e sai falando um monte de porcaria, já são psiquiatras, já são psicólogos, já são tudo. Porque ouviram outro falar. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Eu nunca copiei uma frase dita. Nunca. Sandra, se eu tenho um defeito ou qualidade, não sei. Mas no meu primeiro livro, o cara pediu, que eu nem sei como se lança, fui lançada. Ele disse assim, você lê muito? Eu digo, eu não. Ele disse, mas esse livro, eu digo, não é eu que quero lançar, é você. Eu não sabia, faz 35 anos. Ele disse, mas você não lê livro? Eu digo, não, meu avô dizia que tinha que ler um livro por mês, mas eu tenho que trabalhar, caramba. E hoje a gente vê que é uma copiação, tá? Um copia o outro, e um copia o outro, e um copia o outro. E aí eu vou concluir o pensamento do suicídio. Para não devagar muito, eu olho cidades lindas, os prédios tudo da mesma cor. Eu olhei do meu consultório. Atenção, arquitetos.
tenham coragem. Eu tenho que ter muita coragem para ter. Tá aqui. Muita fé. Valdir Reinoldo Bintin me liga esses dias, pai da Gisele Bintin, que é o grande amigo, me liga, ele disse, Edith, conta a tua história, vai cair todos os boteados gaúchos do bolso. Só conta a tua história. Eu digo, Valdir, meu amigo, tem que ter muita coragem. Ele disse, conta. Então, eu estou tendo coragem de falar o que deixa as pessoas tristes. É um dia muito nublado. Eu estou falando de um país onde não falta dinheiro, de um país onde todos ganham muito bem, de um país que tem uma qualidade de vida ímpar. E por que a pessoa, então, tem o suicídio? De todo mundo. Porque não tem sol, porque é nublado. E sabe qual as cores? De neve ou do nublado? Cinza. Sim. Sandra, o que você agrega na tua profissão e o que tu acha que é o real disso? Nas emoções, e isso traz o suicídio, sim. Se você perceber que teu filho, pai, tenha coragem, perceber que teu filho é muito triste, vai lá no quarto dele e não pede, ai filhinho, que cor que eu vou pintar teu quarto? Não, ele é uma criança, ele não sabe. Vamos respeitar os gostos, vamos tudo. Mostra, converse com teu filho, ouve as opiniões, mas não deixa ele decidir. Não deixa ele decidir, mas ouve as opiniões. Bota lá 10 cores e só não bota o cinza. Pronto, falei, tive coragem. E a cromoterapia é comprovado hoje em dia, né? Dos benefícios das cores, né? Nos sentimentos, nas nossas emoções. E cada vez mais, tipo assim, ó, a criança tá muito em casa, não quer sair. Tem alguma coisa errada. Repor a vitamina D, que nem a gente fala, né? Exatamente isso. É da onde? É do sol. Tem que pegar o sol. Sim. A gente não tá dizendo para ficar se expondo horas e horas no sol, pegar uma insolação, não é isso. Né? Mas é justamente ir ao ar livre, pegar o sol, viver a alegria, fazer a brincadeira, né? A brincadeira. Exato. Às vezes a criança só quer uns minutos. A emoção daquela brincadeira, em vez de... Gente, a academia, eu preciso ir muito, é o mês de emagrecer também. Temos tudo isso para falar. De se cuidar. Ai, de me cuidar. Mas assim, por que os pais também não vão um pouco jogar bola com os filhos? Lá em casa eu deixo jogar dentro de casa, inclusive. Aí pega sol, né? Exato. O interessante é sair pra rua e pegar um pouquinho de sol. Eu sou muito caseira, né? Eu sou muito caseira, mas a gente faz... É aquele momento de tu conseguir conversar, saber o porquê tá triste, né? Ah, tá triste? Então tá. Vamos passar um óleo essencial, vamos passar essa tristeza, vamos pôr uma música, vamos dançar, vamos jogar bola, né? É de ter essa percepção. Porque hoje é muito mais fácil tu deixar num eletrônico, né? Sim. Do que... E a gravidade também é essa, é da moda do suicídio, que nem às vezes eu falo. Moda. Né? Mas assim, ó, aí a influência. Eu tenho pacientes suicidas, eles sabem disso. E eu assim, eu rezo todas as... não se fala em religião, mas sou cristã. Mas assim, eu peço todas as energias do mundo para aquela pessoa... falando do suicídio, conseguir se controlar. Mas aí eu digo para o pai e a mãe, não facilite. Se tu vê algo estranho, leva num profissional. Não deixe ele em casa com suas tristezas. Eu, num outro programa, falei da gravidade de dar um diagnóstico errado. Onde um profissional, eu nem sei quantas horas ele tem de neuro, porque agora isso é muito triste, tu faz lá um curso e diz que tu tem pós de 80 horas, e aí tu já... Porque a divulgação na rede social? Mas esse menino ficou do dia para a noite totalmente apático. E a mãe desesperada. E aí ele foi na clínica quando disse, não, calma. Se tu é autista, em primeiro lugar, autista não é uma doença. Segundo lugar, tu vai viver muito melhor. Nós vamos fazer todos os testes. Mas então, a emoção que traz, o suicídio é uma emoção. Ele tem aquela emoção naquele dia. Então, assim, ó, Sandra, não sei se no teu conceito como
mestra em psiquiatria, você vê isso como a Suíça está olhando para isso. E eu digo mais, para todos, para Santa Catarina, para todo... Falo com... Às vezes eu vou em 15 minutos de Estados Unidos para a Austrália, porque atendo um paciente lá, depois lá. E aí eu digo, esses dias eu até comentei, digo, agora eu tô indo para Lisboa. Ela disse, tu vai embarcar? Eu digo, não, é uma coisa bem diferente. Mas as emoções, eu acho que os pais, para você psicólogo, para você profissional, colega, não trate só a criança. Não trate. Aí nós temos um comportamento que eu vou falar muito. Sandra, assim, ó. A família. O pai e a mãe levem a criança. Aí ainda tem psicólogo que diz, querido colega, não diga mais isso. Tenho coragem de falar. Não dá para tratar os pais quando trato o filho. Não, né? O filho vai te contar se é uma criança até 14 anos. Cada 7 anos mudamos radicalmente. O filho vai contar o que ele quer. Ele é uma criança, caramba. Com 21 anos, a gente, às vezes, ainda 2 anos demais. Então, tratou uma criança, trate a família. Para ter resultado e para entender se aquela criança realmente está se abrindo, está condizendo. E muitas vezes o reflexo da criança é da família. A criança é que está pedindo ajuda. 80%. Né? Tenho coragem de falar. 80%. Exato. Não tenha dúvida. Você é extremamente... Nós temos mais um tópico bem rápido. Está chegando o nosso horário. Eu queria ficar contigo umas 5 horas aí. Ainda. Nós não vamos poder ficar no estúdio, que agora ela riu de novo maravilhosamente. Andresa está chacoalhando as perninhas. E nós louca para conversar, né? Sandra, o que tu me diz? Olha, eu estou no meio de pessoas extremamente elegantes, magrinhas. E olha, eu tenho que cuidar o que eu falo agora, porque... mas eu também me sinto assim. Mas o que tu me diz de sobrepeso, de obesidade? É o mês também de falar disso. Então, para a alegria da minha família... Eu estou fazendo hidroginástica, graças a Deus que a Andresa foi lá me inscrever. Pegou meu cartão e passou lá, viu? E agora tu tem que ir. E agora ainda venho do médico que ele diz assim, você precisa ir. E aí entra a famosa emoção. Exato. Às vezes pode ser como a gente já falou, né? Pode ser a questão do autocuidado é da gente se cuidar para cuidar dos outros, né? E a questão da emoção é que a gente tá ansioso, a gente tá angustiado e a gente desconta onde? Na comida. A gente come mal por causa da correria do dia a dia. A gente não arruma tempo para comer. Outro dia eu comecei a me observar que eu assisti algo que a pessoa falava que não, tipo, de não largar os talheres, porque realmente às vezes eu tenho 15 minutos para almoçar, né? E aí, exatamente isso, come, tu nem sentiu o que tu comeu. Ou que nem deixar uma criança olhando um vídeo, uma coisa enquanto come. Gente, ele não sabe o que ele comeu. Exato. Aí a mãe vem lá. Doutora, meu filho não come nada. Uma vez ele olhou para a comida? Ou ele tem lá o tablet na frente? Cara, não faça isso. E aí tu vai desenvolver outras doenças futuramente que tu vai ter que tratar. Isso essa emoção, essa doença é imediata, né? Imediata, é assim, bem difícil hoje de ser controlado. Primeiro, quando o filho tem um vício invisível para a sociedade das telas, primeiro precisa também conversar com os pais. Ver se o exemplo não vem dos pais, só que o adulto arruma desculpas, né? Nós arrumamos.
É que é mais fácil, né? Eu preciso dar conta de um monte de coisa, é mais fácil eu largar um tablet, eu não vou precisar ficar insistindo para provar alimentos, não vou precisar insistir para comer, eu deixo ele ali olhando e aí ele come. 2 aninhos, não preciso mais dar na boca. Meu filho come sozinho, sim, 3 horas. Não insiste, não faz aviãozinho. Mãe, faz aviãozinho com o teu filho. Curte. A minha filha come bem e mesmo assim eu ainda acho que precisa melhorar. Então a gente vai lá na Nutri-Jo, conversa, eu consigo que ela prove outras coisas, né? Porque só a gente tem conversa resolve. Tem essa dificuldade. E a questão que a gente fala também, né? Que eu cresci ouvindo saco de osso, saracura. Tem então a genética. Vocês também tinham bullying? Tem a genética. Hoje tudo é bullying, né? Exato. Mas digamos assim, eu não me importei com isso. Tanto que eu falo que hoje gente, eu sou a minha fase gorda da vida, né? Hoje eu sou então, a minha imagina, fase elas são gorda da elegantes, elas são lindas. Eu digo, bom, eu gordinha assim, né? Eu tenho que andar com meninas lindas, pronto. Óbvio, mas você é linda. Exatamente. Não, tô brincando, é a questão mas assim, do autocuidado. Não, autocuidado, autoestima precisa ter saúde, mas eu vou fazer o mês da obesidade, o mês do suicídio, é o mês amarelo. Não. Tudo isso é todo ano. Mas que bom que alguém teve a inteligência de dizer, vamos criar um mês, por menos naquele mês nós vamos focar. Aquele mês. Então, eu sei o quanto não fazer... depois, se alguém vem, eles devem olhar para mim e rir, sabe? Querido paciente, assim, amo atender, amo o que eu faço. E eles devem dizer, quando eu digo assim, você precisa fazer exercício físico. Acho que eles olhem para mim e eu digo, vocês veem como eu estou elegante? Vocês precisam fazer exercício físico. Eu estou brincando. Eu também tenho alta necessidade, só fico sentada, né, Sandra? Doutora, então isso é uma coisa bem importante. Mas nós comentamos hoje no almoço e eu vou dizer isso para vocês. A pior coisa que um ser humano pode fazer, Andresa, vocês são elegantes. Sandra, você é elegantérrima. Quando tem uma pessoa com peso ideal que nem vocês têm, tá na frente de outra pessoa que tem 10, 15, 20 quilos a mais e dizer assim, ai, eu tô gorda. Isso, na emoção da outra pessoa, é devastador. Marido, mulher... Não diga para teu companheiro ou para o teu filho, você engordou. Ele vai comer mais. A emoção do cérebro é uma coisa realmente devastadora. Isso é assim, é algo... Agora, se você olhar para aquela pessoa que tu tem dentro da tua família e dizer assim, nossa, você emagreceu 100 gramas, ele vai comer menos. Então, o elogio é a melhor vitamina, melhor de tudo para qualquer situação. Eu sou muito adepto a isso. E comer com qualidade, né? Que nem eu falo, a gente hoje em dia tem que descascar mais e desembalar menos, né? Porque tudo, a questão da pressa, da correria, tu acaba comendo coisas industrializadas, né? Mas a tecnologia veio para... destruir um pouco, ela ajuda, é necessário, é fundamental. Meu Deus, se não tivesse tecnologia, né? Por exemplo, Sandra, poder te ouvir de sábado, 17 horas, né? Isso. Sábado às 17 horas e de segunda, né? 20 horas, onde a Sandra fala de saúde, onde a Sandra tira 1 hora do tempinho dela para falar de algo que todos nós deveríamos de falar. Todos nós deveríamos de abrir mão um pouco do que é medicamento, falando a verdade, quando é preciso, mas usar mais produtos naturais, como a comida, como fazer um chá, como usar os produtos do Terra.
Diminuir os sintéticos da vida, que nem eu falo, Diminuir. né? Que é justamente não isso. que não vai no médico, não que não vai... amanhã eu vou fazer palestra no curso de gestante na Unimed. Se eu falar dos médicos, amanhã cedo eu apanho, né? Pelo amor de Deus, tô brincando. Mas, falando de verdade, eu acho que isso é uma pegada que a gente tem que divulgar. Tem que ter coragem, tem que ter fé. Acreditar. O que nós vamos divulgar? Vamos emagrecer. Eu emagreci 5 quilos. É muito difícil. A emoção do dia. E aí eu vou falar de médicos mesmo. Esses dias uma médica me disse... Ela disse, ai, doutora Edith, o que me deixa muito triste é o estilo de vida que nós temos e que tão pouco é compreendido. Tão pouco é compreendido. E isso é emoção. Você quer ser bem tratado por aquele profissional, se coloque no lugar dele e dê algo para ele. Mesmo que você tiver uma doença muito grave, dê algo em troca. Não queira só para você. Por exemplo, Sandra, você faz exames a noite inteira e aí de repente tu deixou tua família, aquela pessoa que vem, custa ter muito carinho, né? E a gente sabe que isso... Mas aí nós temos que entender, eles são leigos. Isso. Leigos quer dizer que a gente não tem culpa de fazer algo que a gente não sabe. Exato. Somos treinados para isso. Mas isso às vezes deve ser dito, né? Eu chego a falar às vezes, digamos assim, olha, eu estou aqui para tentar lhe auxiliar, então se você colaborar, a gente vai fazer. Se tu não quiser, é o teu direito, tu não vai fazer, né? A gente não vai obrigar alguém em sã consciência a fazer uma coisa que não queira. Se a pessoa não quer, tem o direito de não fazer. É que nem a gente ter a informação, digamos assim, de que a gente precisa fazer uma atividade física, que a gente precisa cuidar da gente, né? Só que virou moda. Por isso que a gente fala, às vezes, da questão do emagrecimento, das doenças do emagrecimento. Eu nem vou entrar nesse mérito, nós já estamos com horário extrapolado. Eu tenho pacientes com bulimia, onde o padrão extremamente magro voltou, é uma moda, então tá. Gente, cuidado, assim, ai não, agora isso é moda, agora aquilo. Eu tenho roupas, vou falar em moda, eu tenho roupas boas que eu comprei há 15 anos atrás e agora tá na mega moda. De novo. E há 5 anos atrás ninguém usava. A moda do extremamente magro voltou. E eu posso dizer isso, né, Sandra? Nós, que nem você, toda a família Bint, nós conhecemos tanto, de ficar na casa, assim, meu Deus, né? E a Gisele também passou um pouco por isso, né? Extremamente magro, depois voltou a não ser tão magra e todo esse processo. Mas pai e mãe, cuidado. Eu achei que estava meio... que extinto o fator de emagrecer demais. Nós estamos falando da obesidade. Mas olha, quando emagrece demais, o que as meninas compram, a ideia às vezes contaminado por outras, e eu estou olhando o relógio, já deu o nosso tempo. É que tá muito fácil o acesso a medicamentos, né? A moda dos medicamentos, que isso vai ter reflexo depois na saúde. Então, a questão não é de tu tá acima do peso, tu pode estar acima do peso e tá saudável, né? Diferente de obesidade, né? Mas também tu pode estar magro e não tá saudável. Sandra, o que tu diria para finalizar esse programa? Quero te agradecer muito, muito por você estar aqui. O tempo foi pouco, mas foi tão precioso. Foi assim, e não tô falando assim de alma e coração, tá? Sobre emoção, qual o recado como profissional da saúde, como aromaterapeuta que se curou com os óleos do Terra, que agrega tanto, tua palavra final? Eu acho que o principal é o autocuidado, a gente cuidar da gente para poder cuidar dos outros. E sim, pensar antes de falar, né? Pensar que a gente vai tratar o outro da forma que a gente gostaria de ser tratado,
né? É uma questão de autoconsciência, digamos assim. De tu saber que tu vai fazer aquela ação e vai ter uma consequência. Tu vai falar aquilo e vai ter uma consequência. Então, a gente não fala o que a gente não quer ouvir. Uau! Bom, com isso, Alice, se nós só falasse assim, ó, o programa é só assim, não fala o que tu não quer ouvir. Exato. Pronto, já teria um sucesso total. Mas absoluto. é difícil. Bom, me pediram e vou falar sobre isso. O que é o pior da vida? É ser bom. Tudo onde eu falei um pouquinho, nos outros programas, é para te incentivar a você pedir sobre isso. Antes falei sobre casal. Então, tudo que te interessou, mas falou um pouco disso. Esse é uma terapia praticamente de citar um pouquinho de tudo para chegar a uma conclusão que você decide chegar. Me siga, foi muito bom estar com vocês. Até o próximo episódio. Vamos ter outros convidados. Eu espero que tu volta rapidamente. Vamos ter outros profissionais e agradeço muito os patrocinadores, o multimídia. Me sigam no canal do YouTube. Marido sempre diz, fala correto, YouTube. Estou tentando tudo, a gente também pode melhorar. Exato. O aprendizado é diário. Beijo grande, até o próximo episódio.